Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão da FUVEST 2025, que diz o seguinte: no dia 26 de março de 2024, a 1h29 aproximadamente, o navio cargueiro MV Dali colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, Estados Unidos. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana. E a figura a seguir mostra os dados da velocidade do navio aqui no eixo Y em função da hora local no eixo X. E a colisão ele já deu que ocorreu no intervalo de tempo de 38 segundos, marcado por linhas pontilhadas no gráfico. Aqui, como a imagem não ficou muito boa ao imprimir, eu mesmo desenhei essa linha pontilhada. Então daqui para cá demorou 38 segundos. E ele coloca também a velocidade aqui do ponto inicial, onde começou a colisão, até o ponto final, onde terminou a colisão. Ele deu esse valor em mph, milhas por hora, mas a gente vai conseguir converter porque ele vai dar um fator de conversão aqui. Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100 mil toneladas, e tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de aproximadamente quanto? Vamos ver o que ele fala para considerar. Considere que a força atuando sobre o navio durante a colisão seja constante e igual à força média. Então ele pergunta qual é o valor da força média e diz que ela é constante. Isso é importante falar que é constante. Por quê? Porque qual equação ela vai... quais equações podem ser utilizadas nesse exercício? Precisa ser uma equação que tenha a força resultante. Então, por exemplo, quando se diz que a força resultante ela gera uma variação de momento, ΔP, em um certo tempo. Essa equação pode ser utilizada. Outra também que pode ser utilizada, a força resultante, ela gera uma aceleração sobre uma massa. Uma aceleração que é a variação, né? É a mudança do movimento. Então essas duas fórmulas, elas têm o mesmo significado, só que expressam em termos distintos. A gente pode utilizar então, vou utilizar essa fórmula diretamente. Também pode ser utilizada essa, mas vou escolher essa daqui, só para fazer de um modo um pouco diferente da convencional, tá? Então, essa daqui, a força resultante, veja que só tem um valor para colocar aqui. Então, se a força fosse variável, não teria como colocar nessa equação, porque aqui cabe somente um valor de força resultante. E aí ele fala da força média, sendo constante. Eu vou escrever força resultante média. Como é constante, tem um valor só. Então, a gente consegue calcular aqui. Eu vou usar essa equação, força resultante média, ela vai ser a variação de momento. A variação de momento, como o momento ele é dado por massa vezes velocidade, a variação de momento vai ser massa versus a variação de velocidade. Já que a massa não muda, eu posso deixar ela constante, um valor só. Mas a variação de velocidade, ela varia, então tem que colocar ΔV, velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo. A força resultante média, então é a massa, que é de 100 mil toneladas. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Então, 100 mil toneladas, 100 mil seria 10 elevado a 5. Então, são 10 elevado a 5, 100 mil toneladas. Okay? Eu vou escrever aqui primeiro toneladas. Depois eu vou converter, porque nessas fórmulas a massa tem que ser em quilogramas, multiplicada pela variação de velocidade. Então, a velocidade final menos a inicial, que seria 2,5
que é a final, mph, menos a velocidade inicial, que é dada por 7,82 milhas por hora, dividido pelo tempo, que é de 38 segundos. Certo? Bom, vou colocar o dragão aqui. Continuando. Toneladas em quilogramas. Cada tonelada tem 1.000 quilogramas. Então, eu poderia converter uma tonelada aqui, a unidade de medida, dessa maneira. Multiplicado por 10 elevado a 3, que representa 1.000 quilogramas. Uma tonelada tem 10 elevado a 3 quilogramas. Então, só substituir a unidade de medida tonelada por 10 ao cubo quilogramas, multiplicado por essa diferença aqui. Tá? Só que ele quer em metros por segundo. Eu posso fazer primeiro a conta, né, a diferença, e depois converter, ou posso converter antes mesmo também. Vou converter agora mesmo. 2,5 milhas por hora, cada milha por hora tem 0,5 metros por segundo. Então eu poderia substituir 2,5 multiplicado por 0,5 metros por segundo, e aqui menos 7,82 vezes 0,5 metros por segundo, dividido por 38 segundos. Força resultante média vai ser aqui 10 elevado a 8 quilogramas, multiplicado por... Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir pela metade. Então, 1,25 metros por segundo menos a metade de 7,82, que dá 3,91. Isso vai estar em metros por segundo, dividido por 38 segundos. Bom, a unidade de medida está tudo certo, né? Aqui em massa, quilograma, velocidade, a variação dela está em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, no final, a unidade de medida resultante da força vai ser em newtons. A força resultante média será igual a 10 elevado a 8 quilogramas. Aí, essa divisão aqui que eu fiz aqui, essa divisão vai dar aproximadamente 0,07. A unidade de medida eu nem vou mais colocar, eu sei que no final vai dar em newtons. Força resultante média é 10 elevado a 8 vezes 0,07. Mesma coisa que 7 vezes 10 elevado a menos 2. Força resultante média, 7 vezes 10. 8 com menos 2 aqui, pela propriedade da potência, vai dar 7 vezes 10 elevado a 6 newtons. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Então, gente, por hoje é isso. Continuem firmes, estudem bastante e vão colher os frutos no final. Então, bons estudos e até a próxima. Qualquer dúvida podem me contatar.